Expert Talks. Expert Talks. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Expert Talks. Estou aqui de volta, mas eu sei que vocês ficaram em ótimas mãos aí nos dias que eu estive fora. Mas estou muito feliz em voltar a estar aqui com vocês e sempre falar de temas muito interessantes sobre educação internacional, sobre intercâmbio. E hoje o tema tá super especial e eu vou deixar pra Nath falar aí um pouquinho do nosso tema e do nosso convidado de hoje, né, Nath? E aí, gente, tudo bem, e você? Tudo certo. Tá de volta, Tô né? de volta. Muito bem, gente. Muito boa tarde, um prazer estar aqui de volta pra gente trazer mais um tema muito legal. Hoje temos um super convidado, né, que eu queria que ele se apresentasse. Fred, seja muito bem-vindo ao nosso Expert Talks, tudo bem? Oi, tudo jóia. Muito bom estar aqui com vocês. É um privilégio estar aqui contando para vocês. Né? Meu nome é Fred Moraes, eu trabalho basicamente há 22 anos com educação internacional, mas hoje eu estou aqui para falar sobre universidade no exterior, né? Que é um tema que cada vez mais aumenta a demanda, a gente tem mais alunos procurando. Sim. E meu sotaque mineiro, se vocês perdoarem, se vocês permitirem. Não, é maravilhoso esse sotaque. A gente consegue um jeitinho, tudo dá certo, Jeitinho, né? esse jeitinho mineiro, outro E aí eu tô com o privilégio dela estar de volta aqui para fazer a entrevista comigo. Diz que eu sou do grupo VIP, então que ela voltou só por isso. Foi, Fred, foi só por você. Quando eu vi que o Fred era convidado, eu falei, não, tem que voltar, tem que dar um jeito de estar aí. Tô me sentindo assim, me achando demais da conta. Sinta-se em casa, Fred, a casa é sua. Maior privilégio estar aqui, muito E prazer. 22 anos de experiência, Você Fred? acredita nisso? Eu costumo contar para os outros que as pessoas não acreditam que na época que eu comecei a trabalhar com educação internacional, a gente não usava computador para falar com as pessoas. A gente tinha um bloco de carbono, de papel carbonado. Quem não conhece carbono é um trem que transfere essa informação de um lado para ele. Dá um Google para você ver o que é um carbono. E aí, por exemplo, eu ia conversar com vocês e a gente chegava lá, escrevia, eu te dava uma via do papel carbonado e outra. Então era tudo muito manual, né? Mas essa que é um pouco da magia de trabalhar com educação. E eu falo que uma das motivações que eu tenho, eu sou apaixonado pelo Nelson Mandela, né? E o Mandela, ele fala que a arma mais poderosa pra gente mudar o mundo é a educação. Então eu sou filho de professor e eu sempre me interessei por isso. Aí depois de ter feito faculdade de turismo, eu fiz um bocadinho de relações internacionais, eu também acabei caindo nessa área de intercâmbio, nessa área de educação, e foi onde eu me encontrei, né? Mas a gente está falando de um tempo muito remoto, né? A gente está falando de quase 22 anos atrás, então era tudo muito diferente. A gente não tinha acesso à internet igual a gente tem hoje, que pega no celular, você dá um Google e descobre o que é carbono, né? Então, assim, era muito bacana isso. E é impressionante a gente ver exatamente como evoluiu mesmo esse mercado de intercâmbio em pouco tempo, né? A gente pensava, quando eu comecei, a gente basicamente vendia 3 tipos de produto, né? E hoje você tem uma infinidade de opções tão interessantes exatamente para você se desenvolver e ser capaz, obviamente, de utilizar a educação internacional como uma ferramenta positiva para sua vida e para colocar um mundo num lugar mais bacana também, né? Ô Fred, e aí com essa tua experiência de 22 anos que você tá falando, né, que muita coisa mudou, né? Claro, tem as tecnologias que ajudam, que mudam, mas o que você vê que mudou na questão do ensino superior no exterior, né? Tá mais fácil? Como que é essa acessibilidade? Conta aí pra gente um pouco dessa história de 22 anos. Eu vou dar um spoiler, né? Hoje é mais fácil você entrar numa universidade fora do que aqui no Brasil, nas universidades mais competitivas, né? O que a gente percebe que mudou é que, por exemplo, eu tenho 43 anos e quando eu lidava com o público, a gente pensava muito numa galera assim de 20 anos. Quem que tinha acesso a inglês, né? O grande aspiracional das pessoas era dominar o inglês e talvez às vezes o basicão que você fazia em termos de intercâmbio era fazer um programa de férias, às vezes você ia fazer um programa de high school, quem às vezes não tinha tido a oportunidade nem de fazer o high school nem de fazer o programa de férias ia fazer um programa de inglês mais longo, você ia ficar fazer um curso de inglês às vezes 6 meses na Austrália, etc. Isso mudou bastante. Você citou, por exemplo, a tecnologia, mas quando a gente para olhar o impacto que a tecnologia tem no nosso processo educacional, ele é gigantesco, né? Para começar, por exemplo, a exposição ao inglês, né? Eu cresci vendo a Xuxa na TV, vendo novela. Hoje a gente tem streaming, hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem escolhe o que a gente quer ver. A gente escolhe o que a gente consome e mais do que isso, você tem acesso a pegar uma informação em inglês, aprender, você tem o Duolingo, você tem tudo isso. Isso é verdade. Então mudou muito esse conceito. Então hoje a gente vê que graças a Deus e graças a essa percepção a mais acessível da educação,
cada vez mais pessoas têm ferramentas, mesmo que gratuitas, para aprender inglês, né? E a gente percebe também que as escolas, de uma forma geral, quando a gente para pensar lá nos anos 2000, eram poucas as escolas internacionais bilíngues, né? que apresentavam Sim. um currículo bilíngue. Hoje é cada vez mais frequente. Inclusive, as escolas hoje, como uma escola comum, ela já oferece hoje muito para os alunos essa questão do idioma, às vezes nem só o inglês, algum outro idioma, isso está ficando mais acessível, né? E começando desde cedo, né? Hoje em dia a gente vê, inclusive, que principalmente as escolas particulares do Brasil, que não estão buscando a internacionalização, elas estão perdendo mercado, inclusive com relação à contratação de conseguir alunos, né? Sim. Porque existe isso. Hoje a gente hoje não é mais home office, né? É anywhere office. Então, você tem literalmente que estar antenado numa capacidade de se globalizar enquanto estudante, né? Então tem essa grande distinção, que antes, só de você ter feito um processo de morar fora, seja em qualquer tipo de experiência, já era um grande diferencial. Hoje a gente começa a perceber exatamente porque esse jovem ele tem acesso ao inglês muito mais cedo, e ele percebe a importância que a educação tem. Ele começa a falar assim, poxa, será que eu posso fazer faculdade fora? Será que fazer faculdade fora é um bicho de 7 cabeças? Como que é isso, né? E, obviamente, aí a gente entra em vários outros pontos, né? Por exemplo, a qualidade da educação fora do Brasil, o que isso representa, né? Eu costumo dizer que o brasileiro valoriza aquela roupa que você comprou por $5 no outlet, não vai valorizar o seu diploma conseguido fora. Claro, a gente tem esse ponto de valorizar muito o que vem de fora, então isso é muito bacana, e principalmente quando a gente entende que fazer universidade fora é muito mais fácil do que as pessoas imaginam, né? Então hoje, literalmente, sem nenhum pesar, eu posso te garantir. Se você é um aluno que tem possibilidade acadêmica e financeira, você pode fazer faculdade fora muito mais fácil do que entrar, por exemplo, numa USP, numa universidade federal aqui no Brasil. É legal pra gente, então, hoje a gente desmistificar muito essa questão do que entrar na faculdade no exterior é difícil ou que vai custar muito caro, então é muito legal da gente falar isso. Daí a primeira pergunta aí que eu te faço é diferenciar um pouquinho desse sistema educacional, né? Aqui do Brasil com da Inglaterra, dos Estados Unidos, que a gente sabe que tem essas diferenças, claro, né? E é muito isso que você está falando, desmistificar, porque quando a gente para olhar universidades no mundo, a gente vai ver que, por exemplo, a primeira universidade no mundo dentro dos parâmetros que a gente entende hoje foi a Universidade de Bolonha, na Itália, que ela foi fundada em 1088, né? Caramba, então a gente está falando de mais de 1000 anos de universidade, sendo que a primeira que chegou no Brasil só foi em 1808, quando Dom João veio para o Brasil, e aí a gente começou a ter esse pensar científico, esse pensar universitário, né? Hoje a gente vê que o mundo tem aproximadamente aí 20 mil universidades. Até pouco tempo atrás os Estados Unidos era dominante, os Estados Unidos aí tem hoje quase 4.500 universidades. Nossa, são muitas. São muitas. A Índia são as que a gente mais lembra quando a gente pensa Claro, porque são as que estão nos filmes, né? Isso. Mas quando a gente pensa hoje, a gente já tem até registros que tanto a Índia quanto a China, por razões óbvias, né, de terem a maior população do mundo, estão lá no top dessa quantidade de universidade, mas não quando a gente analisa a qualidade. Quando a gente vê qualidade e vê principalmente as avaliações globais das universidades, a gente vai ver que ainda existe uma predominância dos Estados Unidos e das universidades europeias, principalmente das universidades do Reino Unido, com relação a essa qualidade. Mas é muito do que você fala. A gente tem uma referência, uma inflexão muito do que está na mídia, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer, os Estados Unidos têm cerca de 4.500 universidades, tem 330 milhões de habitantes, e todo mundo acha que americano só estuda em Harvard, né? É verdade. É verdade. Porque acho que também é o que a gente vê, e é uma faculdade, obviamente, de renome, né? Então você acha que todo americano tá lá. Harvard, MIT, exatamente. Então, assim, isso é uma lenda. A maioria dos americanos não estuda nessas universidades prestigiadas. São universidades maravilhosas. Eu queria que todo mundo tivesse acesso a elas, mas não é essa a realidade. Uma coisa que é muito bacana e que eu costumo muito dizer que sistema educacional é como se fosse um plug de tomada. O Brasil tem um plug de tomada, a Inglaterra tem outro plug de tomada, a Austrália tem outro plug de tomada, a Europa tem outro, os Estados Unidos tem outro, e é muito importante a gente fazer essa adaptação, né, fazer isso, né? Então, quando a gente começa a pensar e falar da entrada da universidade, a gente tem que dar um step back, a gente tem que dar um passo para trás para entender o que é esse sistema educacional. Porque, por exemplo, quando a gente para pensar em universidades, talvez a referência mais antiga globalmente que a gente tem é o Reino Unido, né?
O Reino Unido, eles têm um sistema anterior à universidade, que é o que a gente chama, né, de ensino médio e fundamental aqui no Brasil, um pouco diferente, né? Eu costumo dizer que lá na Inglaterra, a lei que obriga a criança a estar na escola, ela obriga que o aluno esteja na escola até os 16 anos, que é quando ele vai fazer o chamado de CSE. E aí, com esse de CSE, ele teoricamente, ele pode interromper os estudos dele e, por exemplo, quero fazer um curso técnico. Beleza, você faz depois do CSI. Ou quero virar jogador do Manchester United. Beleza, você também não precisa continuar. Mas se você quer fazer numa universidade, normalmente você vai fazer o que a gente chama de um programa de A-Level, né? Um curso de A-Level, que basicamente são 2 anos complementares ao ensino médio e que esse aluno vai estudar 3 cursos somente que são focados naquele curso que ele quer fazer na faculdade. Então, por exemplo, se eu quero fazer engenharia em Harvard, né? Em Oxford. Eu vou ter que estudar física, química e matemática. Se eu quiser fazer direito, eu vou ter que estudar história, ciências sociais e inglês. É uma preparação, assim, praticamente. É uma conclusão do ensino médio, mas é uma conclusão do ensino médio já linkada com a universidade. Que a gente já vê uma primeira diferença do sistema aqui brasileiro, porque quando a gente faz o vestibular, ele estuda tudo. Estuda tudo. A gente não estuda... Exatamente. E aí, na Inglaterra tem essa diferença que na hora que você contabiliza esses anos estudados, o aluno, antes de entrar na faculdade, ele só estuda 13 anos, né? E a faculdade são só 3 anos. Então, a gente tem 13 anos de educação antes da universidade e o curso superior em si são só 3 anos. No Brasil e nos Estados Unidos é um pouco semelhante. A gente estuda 12 anos e os cursos universitários são em média de 4 anos, né? Nos Estados Unidos a gente pode dizer que mandatoriamente são 4 anos. No Brasil, a grande maioria são 4 anos. Mas tem cursos de 5 também. Tem cursos de 5, 6 anos, dependendo disso, né? Comparando os Estados Unidos com o Brasil, a única diferença que a gente tem mais sensível é que lá nos Estados Unidos o ensino médio deles são 4 anos, né? O high school são 4 anos, enquanto no Brasil são 3. Né? Então a gente tem que muito olhar isso de forma comparativa. Então na hora que eu comparo, por exemplo, e olho, por exemplo, um aluno brasileiro com relação ao aluno inglês, antes de ele entrar na faculdade, ele tem 1 ano a menos de educação do que o aluno do Reino Unido. E com relação ao aluno americano, a gente tem quando a gente analisa tão somente tempo, é igual, né? Mas o que é a grande diferença que você ainda puxou a história do vestibular, etc. Quando a gente olha para a realidade do sistema educacional no Brasil, a gente vai ver algumas diferenças que são muito importantes. Primeiro que a gente se prepara para testes, né? O ensino médio aqui no Brasil, ele é basicamente voltado para o Enem hoje em dia e para os vestibulares, né? E quando você olha, a maioria das escolas no Brasil de ensino médio, o aluno vai ter uma média de 12 a 15 matérias no ensino médio. Comparado com 3 que eu já contei para vocês lá na Inglaterra e 5 nos Estados Unidos. Aí muito diferente. A gente já começa a ver um pouco de diferença que é essa, né? Quando a gente vai para a origem do que é o processo de admissão numa universidade afora, a gente vai ver que é um sistema meritocrata, né? Que eu costumo dizer com os meninos assim, seu passado te condena. Se você é um aluno meia boca, você vai provavelmente entrar numa universidade compatível com a sua realidade. Não adianta você falar assim, sou um aluno média 5, eu vou entrar em Harvard. Não adianta você estudar 1 ano para ir bem no teste, porque isso não vai fazer diferença nenhuma. Por exemplo, o equivalente ao Enem americano é o SAT. Você pode repetir várias vezes. Ele só é considerado se você tem notas boas, né? Porque o SAT você pode repetir, nota não. Você tirou ali, a gente espera que você não possa mudar suas notas. Se tiver se alguém mudando nota aí, tem alguma coisa esquisita, né? E aí tem um pouco disso que eu estava contando lá para vocês, desse estigma das pessoas acharem que, eu vou entrar em Harvard. Não. Uma coisa que é muito bacana do sistema americano de ensino é que, como eles são federalistas, né? Cada estado tem suas próprias leis, etc. Isso se aplica também às universidades. Olha que bacana que vocês verem como é que é lá. Lá nos Estados Unidos, eles promulgam muito que a educação básica tem que ser gratuita e de qualidade para todo mundo, né? A universidade não. Nos Estados Unidos não existe universidade gratuita. Toda universidade ela é paga, né? Mas como é que funciona? Então, por exemplo, eu, Fred, pago imposto lá no estado de Minas Gerais. Os meus filhos podem estudar na Universidade Federal de Minas Gerais pagando mais barato do que seu filho que paga imposto no estado de São Paulo. É o que a gente chama de in-state e out-of-state, que é a tarifa de quem mora no estado e a tarifa de quem mora fora do estado, né? Então isso já é uma grande diferença. Então o que a gente percebe é que na hora que a gente pega a massa
nos Estados Unidos, né, a população em geral, ela vai estudar nas próprias universidades estaduais, que é o que a gente chama das State Universities. Né? entendi. Então, é óbvio que, você fala assim, pô, tem aquele cara que é um nerd brilhante, que é bonito, elegante. Do filme, aquele lá que você do viu no filme, né? Que dança e canta no High School Musical. Exatamente. Ele vai para uma universidade, às vezes, ele vai porque ele entra num outro patamar de mérito. Ele vai para aquele aluno que vai concorrer para as bolsas meritocratas. Só que a realidade latente das pessoas é que elas ficam no seu próprio estado. Entendi. Raramente elas vão mudar de estado exatamente porque é muito mais caro. Né? E aí entra um dos pontos principais, por que as universidades internacionais querem alunos. Né? Aí você fala assim, pô, por que uma universidade do Oregon quer um aluno brasileiro? Que é um bom ponto que você falou, 330 milhões de habitantes para 4.500 universidades, a gente imagina que deve ter ali uma quantidade limitada para entrar, e tem toda essa questão, né, que você tem que ter um bom currículo até conseguir chegar na universidade, e você fica pensando, ainda tem espaço para o estrangeiro, né? E acho que é um bom ponto você comentar isso. Claro que tem, porque primeiro a gente tem que pensar sempre nisso, né? Que as universidades, elas têm infraestruturas coletivas, que são muito bem preparadas, muito grandes. Quando a gente assusta muito quando vai ver uma universidade fora comparadas do Brasil, sim. até pela infraestrutura. O high school, as escolas delas já são uma super estrutura. As universidades, então, é um negócio... Outro patamar. É outro patamar. É assustador, né? E aí a gente para pra perceber também que a gente tem que pensar em por que tem um aluno internacional. Então, a primeira coisa eu já contei pra vocês. Dinheiro. Por que dinheiro? Porque, por exemplo, se eu tô recebendo um aluno do meu estado, ele paga uma tarifa reduzida. O aluno de fora do meu estado, e entenda que o aluno de outro país é fora do estado, ele vai pagar uma tarifa diferenciada, que em média é o dobro, 3 vezes mais caro. Né? Nossa, então para eles é muito interessante. Então para eles é muito interessante do ponto de vista de revenue, de arrecadação, né? Porque uma coisa que é muito bacana é que, no geral, se a gente fala dos Estados Unidos, existem 3 tipos de universidades lá. Existem as universidades públicas, as universidades que são as particulares, que a gente chama de privadas, e as universidades proprietarias, que são privadas, mas a diferença entre elas e as particulares é que tem fins lucrativos ou não. Dá um exemplo. Entendi. Quando a gente pega, por exemplo, aqui no Brasil, uma PUC, a PUC não tem fins lucrativos. O próprio lucro da universidade é reinvestido, né? E aí que é o grande barato das universidades nos Estados Unidos, no Reino Unido, é que são universidades altamente focadas em pesquisas e que investem muito dinheiro nisso. Então, qualquer aluno internacional que está trazendo para o pool, para o budget dessa universidade dinheiro, ele está contribuindo para o enriquecimento de todo mundo, porque vai ter mais funds available, vai ter mais recursos para esse aluno para desenvolver pesquisa dentro da nossa universidade, patente, né? E é um efeito cascata. Então, isso já é uma outra coisa. Outra coisa que é muito interessante é a diversidade, né? A gente cada vez mais fala de ter... É um mix de nacionalidades mesmo. Mix de nacionalidades, mas mais do que um mix de nacionalidades, a gente está falando de diversidade. Sim. Imagina que coisa legal que é você estar numa sala de aula, por exemplo, de relações internacionais, igual a gente tem a Universidade Drew, que fica lá na região de Nova York, que os alunos vão para dentro da ONU ter aula, né? Que legal. Aí você vai lá, um dos delegados que está fazendo tá falando da proposta ambiental ou da proposta, por exemplo, da mudança das matrizes energéticas, que é um tema super complicado lá nos Estados Unidos. Aí você tem um cara que é do Pará, que está no meio da floresta amazônica e que tem a visão dele de como que é isso. Como é que é o impacto, por exemplo, eu tenho que desenvolver o Brasil e isso tem um impacto, né? Então, assim, isso é muito bacana. Então, você traz um olhar diferenciado de um aluno que está fora. Então, esse é um outro segundo ponto, né? E o outro terceiro ponto é exatamente, de certa forma, voltar naquilo que o Mandela faz. Existe um consenso global de que a educação é o passo mais importante para a gente poder fazer um mundo um lugar um pouquinho melhor. Então, isso vai trazer para essa realidade, né? Então, esse é um ponto importante. Quando a gente começa a trazer esses paradigmas para essa realidade, a gente vai ver que, a gente tem sistemas educacionais muito distintos, então eu já falei um bocadinho de como é que é o sistema americano, como é que é o sistema inglês e como é que é o sistema brasileiro, e hoje a gente tem essa necessidade. Poxa, se eu estou indo viajar para a Inglaterra, eu preciso ter o meu plug de tomada, e a mesma coisa vai ser no processo de educação, né? Como é que a gente faz esse processo? E isso é muito bacana, porque as universidades hoje, elas começam a olhar para os alunos internacionais de uma forma muito mais considerando a equidade. Eu não posso olhar para um aluno brasileiro igual eu olho para um aluno americano, igual eu olho para um aluno inglês, porque
não é a realidade deles. Sim, cada um vem de um background diferente, se você for pensar, né? Vem de sistemas diferentes. Exatamente. E é exatamente isso que é o papel, por exemplo, que a associação que eu represento aqui no Brasil faz. É quando a gente aqui no Brasil, a gente costuma dizer assim, a gente tropicaliza o processo de admissão. Não, a gente coloca o processo de admissão dentro da realidade do estudante lá. Então, eu vou estabelecer parâmetros de admissão para que aquele estudante brasileiro, colombiano, mexicano, tailandês, árabe, de onde quer que ele for, que ele seja analisado de acordo com a realidade acadêmica dele, não da realidade acadêmica do país hospedeiro, vamos dizer assim, do país que ele está aplicando. Legal. Então, isso faz com aquela coisa que eu contei para vocês, por exemplo, hoje a facilidade de você entrar numa universidade fora, de você entrar numa universidade, por exemplo, na Inglaterra, de você entrar numa universidade na Irlanda, de você entrar numa universidade nos Estados Unidos, exatamente porque as universidades entenderam que para ela atrair os estudantes internacionais, eles têm que olhar o estudante brasileiro como brasileiro. Com certeza. E pegando esse gancho já, Fred, de falar de aplicação e a gente desmistificar bem essa questão da entrada na universidade, o que um estudante brasileiro precisa para que consiga entrar numa universidade, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos? A gente sabe que é um pouco diferente, né? Mas o que a gente precisa passar para os nossos estudantes da Experimento? O que eles precisam? Quais as etapas primeiro que eles vão passo. percorrer? Exato. Eu acho que a primeira etapa é assim: sempre seja o melhor aluno que você puder. Eu acho que assim, aqui no Brasil, exatamente porque a gente não vem de uma realidade meritocrata, que a gente só pensa no Enem, no vestibular, os alunos costumam não preocupar com as notas, né? Mas uma realidade assim, ninguém gosta de alunos medíocres, a gente sempre prefere o aluno nota 10, 10, 10, porque é bacana e isso mostra seu comprometimento. Segunda coisa é que assim, diferente de outros programas de intercâmbio, outros processos educacionais que vocês podem ir numa loja da Experimento para olhar, vocês têm que entender assim, não dá para começar pelo destino. Né? Quando você vai olhar uma universidade fora, você tem que falar assim, poxa, qual que é a melhor universidade para eu estudar business no mundo? Qual que é a melhor universidade para estudar business no mundo que eu entro? Qual que é a melhor universidade para estudar business que eu entro e que eu consigo pagar? Né? É todo um matching de coisas, né? É um matching de coisa, né? Então você tem que abrir o seu coração para poder pensar que você não está comprando um programa de férias. Isso é bom, porque acho que a linha de raciocínio quando a gente tá falando de um programa de férias ou de um curso de idiomas é diferente. Completamente você vai muito diferente. pelo sonho do que eu quero conhecer, morar nos Estados Unidos, né? Exatamente. E isso é muito interessante na hora que eu tô conversando com os alunos, etc. É exatamente para isso. Eu tenho que mostrar para eles, Bito, o buraco é mais embaixo. Você tem que parar para pensar no seguinte sentido: mais do que a universidade, o que é a universidade? A universidade é um processo para te colocar no mercado de trabalho. Né? Então você tem que entender assim, quais são os tipos de concessões que você faria para entrar na faculdade. E um exercício muito legal que a gente faz é trazer esse aluno de volta para a realidade aqui no Brasil. Né? Eu vou te dar um exemplo. Poxa, se eu moro em Santana, aqui em São Paulo, eu não vou olhar uma universidade que é perto de mim em Santana. Eu vou olhar qual que é a melhor universidade que está acessível para mim, dentro daquele curso que eu quero, como é que eu posso entrar, o que é a realidade. Muita gente, eu tenho, por exemplo, pessoas da minha família que mudaram de cidade para poder fazer o melhor curso dentro da área deles. E é isso. Então você tem que pensar assim, quando você vai fazer uma faculdade, por mais que não seja aquele destino dos seus sonhos, né, você tem que pensar, eu vou lá para ficar 4 anos fazendo essa faculdade. Então isso acho que é o aspecto principal. Tem que sair da zona de conforto e parar para pensar exatamente assim, o que é o melhor para mim e o que isso vai me dar mais retorno. Né? A gente fala muito com os alunos de uma sigla em inglês que a gente fala que é o ROI, que é o Return of Investment, que é o retorno do investimento. É um pouco disso. Às vezes vai falar assim, poxa, eu tenho que sair daquela história, brasileiro só quer ir para Flórida e tem que ir para lugares onde literalmente vai me dar um retorno mais interessante do que é essa universidade. Aí, parar para pensar nessa realidade também. Aí você vai analisar você mesmo. Poxa, eu sou um aluno média 5, eu sou um aluno média 6, eu sou um aluno média 10. O que é essa proposta? Né? A grande vantagem quando a gente está falando desse processo de admissão e considerando essas diferenças que a gente já citou do processo educacional, é que, por exemplo, hoje na hora que a gente analisa globalmente, a Inglaterra ela é muito positiva. O Reino Unido, deixa eu me rephrase aqui. O Reino Unido ele é muito positivo no sentido de que
Exatamente porque existe essa discrepância de um ano, todo aluno que sai de uma escola brasileira regular, ele precisa fazer o que a gente chama de um processo de foundation, né? Meninas, não tem no Brasil foundation. Foundation é um processo que só acontece na Inglaterra, exclusivo, né? Então você, blogueirinha, você tem que entender que é só lá que você vai ter na Inglaterra, né? E que é o que a gente chama mais ou menos de como se fosse um ano zero. Não é um cursinho, né? Mas também não é uma faculdade. Então, nesse processo de foundation, o aluno vai fazer um foundation naquela área. Então, eu vou fazer um foundation de business, um foundation de engenharia, vou fazer alguma coisa. E exatamente por ser esse processo de foundation, ele é muito mais acessível. Então, hoje, por exemplo, em universidades top de linha dentro do Reino Unido, a gente começa a aceitar alunos, por exemplo, no programa de foundation com média 5 no Brasil. Nossa. Sério? Ótimo. Nossa, que daí, vamos supor que é um aluno que não sabia que tinha essa possibilidade, ele não se dedicou tanto, tava ali na média 5, então tem chance pra ele ainda conseguir. Ainda tem esperança. Tem esperança, né? A gente chama os Avengers e tudo resolve, né? E é óbvio que, assim, as pessoas também têm que entender literalmente as possibilidades, etc. Então, por exemplo, ainda falando de Inglaterra, hoje, uma universidade que atua recrutando muito bem aqui no Brasil é a University of Manchester. A University of Manchester, em rankings variados, configura aí nas top 30 melhores universidades do mundo. Gente, lembra que o mundo tem 20 mil universidades. Então, quando você tá falando top 30, é muito bom. É tipo 0,001 das universidades. Top 100 já estaria excelente. Nossa, com certeza. Aí, na hora que você para pra pensar dessa forma, você pensa, por exemplo, para entrar no Foundation em Manchester, hoje um aluno brasileiro precisa de nota 7,5. Aí o brasileiro vem com assim, poxa, mas eu quero ir pros Estados Unidos, porque meu sonho é americano. Eu vi lá o Zac Efron no High School Musical, eu acho que eu quero viver aquele sonho. Eu falei assim, gente, mas olha só, quando a gente compara a Inglaterra com os Estados Unidos, por exemplo, a University of Manchester, uma universidade com perfil muito semelhante acadêmico e em qualidade, seria, por exemplo, Columbia em Nova York. Custa hoje aproximadamente $50 mil, né, o equivalente em libras, obviamente, para você estudar em Manchester, e custa 85 para você estudar em Columbia. Nossa, né? Então é uma questão de custo aí. Tem uma questão de custo que também é muito importante. Então a gente tem que sempre parar que as pessoas às vezes assustam e falam assim, pô, Inglaterra é Libra, a Libra é 7,30 com relação ao dólar, que é 5. Então, assim, a gente não dá para olhar ali o valor de câmbio, né? A gente tem que olhar, obviamente, custo de vida. Então, hoje a gente percebe uma tendência maior das pessoas irem para a Europa, irem em especial para o Reino Unido, exatamente pela acessibilidade, né? Então, por exemplo, tem uma universidade lá na Irlanda do Norte, né, no Reino Unido, a Queen's University Belfast, que ela faz parte de um grupo de universidades na Inglaterra, no Reino Unido, que a gente chama de Russell Group, tá? O Russell Group seria o equivalente à Ivy League dos Estados Unidos. Sim. É uma universidade extremamente acessível, tá na capital da Irlanda do Norte, e hoje ela tem, por exemplo, a possibilidade de aceitar alunos brasileiros com média 5, dando bolsas deles proporcionais e que vão ficar aí na faixa de $25 mil, do equivalente a $25 mil americanos. Nossa, então muito acessível. Fred, gente, é muita informação, gente. É muita informação, Fred, muita coisa. Eu queria te fazer um convite, vamos ver se você topa. Podemos fazer uma parte 2? A gente pode fazer até a parte 3. Você a gente pode fazer a saga do Star Wars, se você quiser. A gente vai fazer, olha, vai ser maravilhoso. Porque realmente tá muito interessante. Eu acho que vale a gente entender mais, porque a gente tá vendo que tem muitas possibilidades, com né? certeza. Então, são sistemas interessantes, diferentes. A gente já conseguiu entender bastante coisa aqui. E acho que também já deixa até uma dica aí pra você que já se interessou. Eu, pelo menos, fiquei encantada, mas já fiz universidade, então já... Pode fazer mestrado. Posso fazer mestrado? Pode. Olha! Já tem a parte 3. Então, já tem a parte 3. 3 vai ser pro mestrado. Então, se você está interessado, né, Nath? Vale já procurar uma loja da Experimento, que Exato, a gente faz toda uma consultoria para entender melhor o seu perfil, entender melhor o que você está buscando, né? E daí a gente reserva a parte 2, se você topar, Fred, pra gente conversar um pouquinho mais sobre essas diferenças de Estados Unidos e de Inglaterra. Inglaterra, porque acho que é bem legal, porque você já entrou aí num ponto que eu tô gostando muito, eu sempre gostei da Inglaterra, né? Mas tô gostando mais ainda que eu tô vendo que eles têm uma facilidade aí pra nós. É só a cara de realeza. Eu gosto de, sabe, castelos, realeza, essa coisa. Acho que se identificou. Eu tenho uma identificação assim, natural. Mas tô aqui pra vocês. Ótimo. Então, Fred, já te agradecer por essa parte 1. Vocês fiquem de olho que Fred vai voltar pra gente fazer a parte 2, pra gente explorar um pouco mais os sistemas americanos, o sistema aí do Reino Unido, né? Desvantagens, diferenças, que eu acho que é bem interessante. Isso, a gente nem falou de acomodação, que é uma coisa super interessante. A gente vai falar na próxima, então tem bastante assunto. Então, Fred estará aqui conosco. Você não perca os próximos episódios do nosso Expert Talks. A gente espera você. Até mais. Expert Talks.